Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h27, seja bem-vindo a mais um dia aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje, dia 16 de maio, dia de falar do seu clube de coração. Mas aqui na Bradesco Esportes FM, você está comigo, Juan Rodrigues, na rádio do seu esporte. Para você, tricolor, vamos ouvir os gols da vitória do Fluminense sobre o América Mineiro. Gol de Fred, agora na rádio do seu esporte. Corre de calcanhar, gira a bola atrás, chegou no Osman, foi desarmado pelo Osvaldo. Pode ver, o Gustavo Scarpelli não viu, bateu direto pro gol, defendeu, voltou o goleiro para trás, Fred vai marcar, colocou, vibra a galera! É gol de Fred, coloca a bola debaixo da camisa ligeiramente grávido. Fred abre a contagem, o Fluminense aos 37 do primeiro tempo. Primeiro gol do Flu do Brasileirão, já desencantando o Fred para mandar em Zica, tudo embora. Ele gosta de jogar em Belo Horizonte, é gol de Fred, o 9 tricolor. Goleirão Fred te pegou, goleirão João Ricardo, levanta, que aí vem mais. Coração de artilheiro do peito, do pé. Fluminense 1, Mecão 0. Tá aí esse o gol do Fluminense, você ouviu aqui na Bradesco Esportes FM, na voz de Carlos de Souza. E quem me conta mais é ele, Ricardo Tavares. E o Fluminense estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. O tricolor bateu o América Mineiro por 1-0. Gol do atacante Fred, ainda no primeiro tempo. E com uma semana pela frente para treinar, o Flu só volta a campo no próximo sábado em Volta Redonda, contra o Santa Cruz, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo, esse é o Ricardo Tavares com os destaques do Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. Dá tempo de destacarmos o Botafogo também aqui na rádio do seu esporte. Botafogo larga mal na estreia do Campeonato Brasileiro e perde para a equipe reserva do São Paulo por 1-0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Antes da segunda rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Juazeirense na quinta-feira, jogo de volta pela segunda fase da Copa do Brasil, e pode até perder por 1-0, que se classifica para a próxima fase. Tá certo, esse é o Thier Leal aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vem comigo, fica comigo nos breaks locais aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h58, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar do seu time de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Flamengo. Técnico Muricy Ramalho avalia como boa a atuação da estreia do time do Flamengo na vitória contra o Sport no último sábado. Mas o atacante peruano Paolo Guerreiro saiu esbravejando de campo ao ser substituído no segundo tempo. Ele começou a ser vaiado por parte da torcida quando o quarto árbitro anunciou a sua alteração e ficou totalmente insatisfeito. Guerreiro tem 9 gols nesta temporada. Ele é o vice-artilheiro da equipe no ano, mas vem recebendo críticas pelo rendimento ainda abaixo do esperado pelos torcedores. No momento, o Flamengo conta apenas com Felipe Viseu como único centroavante no banco de reservas. Ele é a opção imediata do técnico Muricy Ramalho para substituir o camisa 9. Tá aí esse o Nicolas Freitas com o noticiário da equipe do Flamengo. Vamos ao Botafogo? Quem chega agora é o repórter Thier Leal.
Botafogo segue tentando a contratação do atacante argentino Hernan Barcos, que é reserva da equipe do Sporting Lisboa de Portugal e entrou inclusive ontem no segundo tempo na vitória da equipe de Lisboa por 4-0 diante do Braga, pela última rodada do Campeonato Português. Mesmo com a vitória, a equipe do Benfica se sagrou tricampeão nacional. Agora, com o término da Liga Portuguesa, fica mais fácil para o Botafogo negociar esse jogador, já que a diretoria da equipe do Sporting nos próximos dias vai dar uma posição oficial quanto ao destino de Barcos, se ele será emprestado para uma equipe do futebol brasileiro ou se permanece na equipe portuguesa. Tá certo esse Botafogo que insiste no Barcos, né? Que até outro dia foi algoz da equipe alvinegra. 7h28, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos falar um pouco de futebol internacional. Você está comigo, Juan Rodrigues, trazendo muitas informações a vocês. E tivemos o duelo entre o Chelsea, o campeão da última temporada, e o Leicester, que terminou em 1-1 e ficou marcado por homenagens. Os Foxes, principalmente, homenagearam o técnico Claudio Ranieri e foram ovacionados em pleno Stamford Bridge. A torcida também não esqueceu John Terry, que pode sair do clube. O técnico, inclusive, falou sobre Liga dos Campeões. Segundo ele, será muito importante tanto para o próprio treinador como para a cidade. Abre aspas. Vai ser excelente a experiência para os meus jogadores, cidade e clube. Vamos ter uma atmosfera fantástica e ouvir aquela música. Espero que estejamos preparados. Outro atleta que pode estar se juntando ao plantel do Leicester é Islam Slimani. Ele jogou contra o Braga, onde inclusive marcou um gol, e pode ter sido o derradeiro jogo a serviço do Sporting. Afinal, o argelino interessa tanto a Leicester quanto a Tottenham e a cláusula é de 30 milhões de euros no Campeonato Português. Quem foi campeão foi o Benfica, ao fazer 4-1 em cima do Nacional, com um show de Gaetan e Jonas, e conquistar o título de número 35 da equipe. O Sporting também goleou, mas ficou com o vice-campeonato. Para fechar, vamos falar aqui da Roma, onde o presidente Pallotta disse que apresentou uma proposta generosa a Francesco Totti para renovar, mas parece estar longe da sequência de Totti na equipe romana. Segundo revela a imprensa italiana, o problema reside especificamente no salário que a Roma quer oferecer para Totti, para que não haja aí a sequência do jogador. Provavelmente esse contrato deve ser modificado caso a Roma queira ficar com ele. Ou então o mítico capitão vai acertar com aquilo que for proposto, ou então pode deixar a equipe romana, que seria triste para o futebol internacional. Afinal, faz muito tempo que não se vê algo desse tipo, de um atleta ir até o final de carreira com a camisa do clube de coração. E terminou a Liga Espanhola e definimos os rebaixados do campeonato. E são eles, o Rayo Vallecano com 38 pontos, Getafe com 36 e o Levante com 32 pontos. Ficaram aí abaixo dos outros na classificação e assim vão para a Série B espanhola. Você está na Rádio do Seu Esporte. 7h54, chegou a hora de destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Botafogo. Quem chega é o repórter Tia Leal. O Botafogo estreou mal no Campeonato Brasileiro. Ontem a equipe perdeu para o time reserva do São Paulo por 1-0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Mesmo tendo amplo domínio do jogo em questão de posse de bola e até em oportunidades criadas, mais uma vez o ataque alvinegro não conseguiu marcar gols agora na estreia do Campeonato Brasileiro. E o técnico Ricardo Gomes explica como corrigir essa deficiência das finalizações do elenco alvinegro. Olha, isso é o trabalho do dia a dia, os treinos, não conheço outra forma de você executar. Tem que massificar o trabalho de finalização dentro da área
E nós estamos fazendo isso, mas ainda não tivemos o resultado esperado. O treinador ressaltou também o pouco tempo de recuperação entre o jogo de quinta-feira em Juazeiro diante do Juazeirense pela Copa do Brasil e domingo de manhã a equipe enfrentando o São Paulo na estreia do Brasileirão. Isso tem um peso, tá? Mas olha, sinceramente, até não foi pela falta de recuperação do resultado, não. Isso também não é desculpa, não. Escolhas erradas que causaram a derrota. Aí, portanto, este o técnico Ricardo Gomes, o Botafogo que antes da segunda rodada do Campeonato Brasileiro vai enfrentar o Juazeirense na quinta-feira no estádio Los Lários em Xerém às 9h30 da noite. Como venceu o primeiro jogo dessa segunda fase por 2-1 fora de casa, pode até mesmo perder por 1-0 em Xerém, que ainda assim se classifica para a próxima fase da competição nacional. Tia Leal para a Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. No trânsito. 7h56, informações do Centro de Operações da Prefeitura dão conta que, em Jacarepaguá, retirado o carro que se envolveu em acidente na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na altura do número 980, sentido Avenida Ayrton Senna. No centro, a Avenida Passos tem uma faixa interditada para obras emergencial na altura da Rua da Alfândega. Avenida Brasil liberada, a faixa da pista central na altura do Into, onde ocorreu um atropelamento sentido rodoviária. Já em Cascadura, retirado o carro que se envolveu em acidente na Avenida Hernani Cardoso, próximo ao viaduto de Cascadura, retenção no local. E na Avenida Brasil, aí tivemos esse atropelamento, mas já está tudo resolvido. Na ponte lentidão para o Rio, dos acessos ao Mocanguê, 55 minutos é a média para chegar na cidade maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. E seguimos com muitas informações aqui na Bradesco Esportes FM para falar de um artilheiro que deixou os gramados. Ele era ídolo da equipe da Lazio. Trata-se do atacante Miroslav Klose, um dos maiores artilheiros em Copas do Mundo. Ele jogou 5 temporadas e se despediu na derrota da equipe da Lazio para a Fiorentina pelo placar de 4-2. Mas aos 37 anos ainda marcou um gol na partida, gol de pênalti. Falando sobre rebaixamento, temos aí já a definição de quem caiu. E são os clubes do Hellas Verona, o Frosinone e a equipe do Carpi, que subiu pela primeira vez e fez um campeonato péssimo. Você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. E vamos seguir falando de futebol internacional, porque temos um encontro entre Manchester United e Bournemouth, da 38ª jornada da Premier League, cancelado na última tarde desse domingo, por suspeita de bomba no estádio Old Trafford, e vai ser realizado na terça-feira. A polícia teve de retirar inicialmente perto de 10 mil torcedores das duas arquibancadas do recinto a cerca de 20 minutos do início do jogo, que acabou por ser cancelado e remarcado para a próxima terça às 8 horas da noite no horário local. O pacote suspeito foi detonado de forma controlada por uma brigada especialista do Exército. O Manchester United vai entrar para a partida com a possibilidade remota de chegar ao 4º lugar na classificação, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas terá que marcar um número elevado de gols para ultrapassar o Manchester City. Você está na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h23, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, o melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Tudo que tem de importante no esporte você ouve aqui, sempre informações atualizadas
para vocês. Lembrando que você pode nos ouvir em 91.1 no Rio de Janeiro ou também pelo nosso site bradescoesportesfm.band.uol.com.br ou então pelo aplicativo Band Rádios. Você recebe todas as informações que está acontecendo no Brasil e no mundo, no futebol, na Bradesco Esportes FM. E vamos destacar o seu clube de coração. Vamos começar com a equipe do Vasco da Gama. Quem me chega é o repórter, Ranieri Borges. Fora das duas últimas partidas do Vasco da Gama por conta de lesão na panturrilha, uma contratura, zagueiro Luan segue tratamento para tentar retornar ao Cruz Maltino já na partida de quarta-feira contra o CRB. O zagueiro Luan, peça importante ao Vasco da Gama, mas que não sofreu com a perda do jogador no último final de semana. O placar foi 4-0 com hat-trick do Nenê na partida diante do Sampaio Corrêa. Tá certo que a defesa do Sampaio Corrêa também deu mole demais nesse confronto. Vamos falar do Flamengo, quem me chama é Nicolas Freitas. Técnico Muricy Ramalho avalia como boa a atuação da estreia do time do Flamengo na vitória contra o Sport no último sábado, mas o atacante peruano Paolo Guerreiro saiu esbravejando de campo ao ser substituído no segundo tempo. Ele começou a ser vaiado por parte da torcida quando o quarto árbitro anunciou a sua alteração e ficou totalmente insatisfeito. Guerreiro tem 9 gols nesta temporada. Ele é o vice-artilheiro da equipe no ano, mas vem recebendo críticas pelo rendimento ainda abaixo do esperado pelos torcedores. No momento, o Flamengo conta apenas com Felipe Viseu como único centroavante no banco de reservas. Ele é a opção imediata do técnico Muricy Ramalho para substituir o camisa 9. E vamos com informações do futebol internacional, onde tivemos convocação da seleção da Inglaterra para a Euro 2016, com os goleiros Fraser Foster, também goleiro Joe Hart e Tom Heaton, da equipe do Burnley, que recentemente subiu à primeira divisão do campeonato inglês. Na defesa, tivemos as convocações de Ryan Bertrand, da equipe do Sunderland, o Gary Cahill, da equipe do Chelsea, Nathaniel Klein, da equipe do Liverpool, o Danny Rose, do Tottenham, o Smalling, do Manchester United, os Stones, do Everton e o Kyle Walker, do Tottenham. Como meias da equipe, tivemos a convocação de Dele Alli, do Tottenham, o Ross Barkley, da equipe do Everton, Fabian Delph, do Manchester City, Eric Dier, da equipe do Tottenham, o Drinkwater, da equipe do Leicester City, o Henderson, Lallana e Milner, do Liverpool, Sterling, da equipe do Manchester City, Townsend, do Tottenham e Jack Wilshere, da equipe do Arsenal. Como atacantes, o técnico Roy Hodgson convocou o Harry Kane, do Tottenham, o Rashford, da equipe do Manchester United, garoto Rashford, o Wayne Rooney, o Daniel Sturridge e o Jimmy Vardy, atacante da equipe do Leicester City. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h52, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local, trazendo muitas informações para você. E vamos trazer agora o noticiário do seu clube de coração, começando pela equipe do Botafogo. Botafogo segue tentando a contratação do atacante argentino Hernan Barcos, que é reserva da equipe do Sporting Lisboa de Portugal e entrou inclusive ontem no segundo tempo na vitória da equipe de Lisboa por 4-0 diante do Braga, pela última rodada do Campeonato Português. Mesmo com a vitória, a equipe do Benfica se sagrou tricampeão nacional. Agora, com o término da Liga Portuguesa, fica mais fácil para o Botafogo negociar esse jogador, já que a diretoria da equipe do Sporting nos próximos dias vai dar uma posição oficial quanto ao destino de Barcos, se ele será emprestado para uma equipe do futebol brasileiro ou se permanece na equipe portuguesa. O caso Barcos segue dando o que falar no Botafogo. O Botafogo não desistiu do atleta. Futebol internacional na Bradesco Esportes FM, o Manchester United já teria iniciado conversas para garantir a contratação
de Zlatan Ibrahimovic, que estava no Paris Saint-Germain e já afirmou que não vai continuar na equipe francesa. Inclusive, em declarações, ele disse que sairia como uma lenda da atual equipe. O principal problema reside no elevadíssimo salário que o jogador quer, ou seja, cerca de 380 mil euros por semana. O goleador sueco assinou mais uma grande temporada com o Paris Saint-Germain, onde teve 48 gols em 50 jogos, pelo que tem muitos pretendentes pelo próprio futebol. E segundo a imprensa italiana, desta segunda-feira, noticia que o jogador que tem se destacado com a camisa do Valência, André Gomes, está interessado em jogar na Juventus. Isso após o campeonato italiano, a equipe da Juventus teria sondado a situação do jogador. De acordo com o Tuttosport, a Juventus terá agora que chegar a um acordo com o Valência para garantir o meia português. O clube espanhol deverá pretender uma proposta entre 45 milhões de euros e 50 milhões de euros. Você está na rádio do seu esporte, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h26, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local, trazendo muitas informações para vocês. E hora de falar do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pelo grande vencedor desse final de semana, a equipe do Fluminense, no caso, vencedor do domingo. E o atacante Fred foi o grande destaque da vitória do Flu ontem contra o América Mineiro. O capitão marcou o único gol do triunfo e o técnico Levir Coupe elogiou seu comandado. Sabe, todo mundo sabe como ele joga, ele vai lá e ele resolve, não adianta. Então ele tem uma condição tática e técnica que é difícil de combater. A única coisa é que ele já não é mais um jovem, ele não tem mais aquela dinâmica que ele tinha, sei lá, há 10 anos atrás, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, o nível de competitividade e o grau de acerto tá sendo grande. Ele tem feito gols quase que todos os jogos, então isso é simplesmente isso que o mantém como titular e também é simplesmente isso que o mantém como líder e como um jogador reconhecido por todos nós. Esse foi o técnico do Flu, Levir Coupe. E lembrando que com o gol de ontem, Fred chegou a 171 gols com a camisa tricolor e está a apenas 13 gols abaixo de Orlando Pingo de Ouro, o segundo maior artilheiro da história do tricolor. O Fred fazendo bastante gols com a camisa do Fluminense. Detalhe que, se tratando de Copa do Brasil, pode chegar inclusive na marca de Romário. Vamos falar de Flamengo, quem chega é Nicolas Freitas. Agora o Flamengo dá uma pausa no Campeonato Brasileiro que iniciou no último sábado para voltar as atenções novamente para a Copa do Brasil. Isso porque já na próxima quarta-feira tem o segundo jogo da segunda fase da Copa do Brasil. O time do Flamengo enfrenta o Fortaleza também no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Na primeira partida, a equipe rubro-negra perdeu por 2-1 para o time cearense e precisa apenas de uma vitória simples por 1-0 para classificar-se para a terceira fase da competição nacional. Hora do Botafogo aqui na rádio do seu esporte, quem chega é Tcheléu. Botafogo larga mal na estreia do Campeonato Brasileiro e perde para a equipe reserva do São Paulo por 1-0 no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Antes da segunda rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Juazeirense na quinta-feira, jogo de volta pela segunda fase da Copa do Brasil, e pode até perder por 1-0, que se classifica para a próxima fase. Hora do Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte, quem me chama é ele, o Ranieri Borges. Sem folga desde a conquista do título estadual, os jogadores do Vasco puderam descansar no domingo após a vitória de sábado. Hoje, no período da tarde, se reapresentam em São Januário, onde dão início aos trabalhos visando o confronto de quarta-feira contra o CRB, jogo válido
pela Copa do Brasil. Esse o Ranieri Borges falando aqui na Rádio Seu Esporte. Para fechar, a imprensa italiana revela que os responsáveis pela Napoli estão tentando renovar com o atleta Gonçalo Higuaín para que ele não parta na próxima temporada. De acordo com o Gazeta dello Sport, o Napoli teria apresentado uma proposta para aumentar o salário para 7 milhões de euros limpos do jogador por ano e prolongar o contrato até 2020. O jogador de 28 anos, que tem contrato até 2018, tem 36 gols marcados e bateu o recorde da Série A na atual temporada e poderá estar disponível para renovar, mas pretende que a cláusula de rescisão baixe dos 94 milhões de euros para 60 milhões de euros. Valeu, galera! Fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.